Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje, de mais um lançamento, estamos aqui com o Vegito da Demonical Fit, com o codinome Trump Card. E tem muita coisa para a gente falar sobre essa figura também, porque eu andei pesquisando, tem lá seus altos e baixos. Então, bora lá. Lembrando, eu fiz a compra no AliExpress, o link vai estar na descrição. Então já vamos começar dando uma olhada na caixa, pode ver que ficou bastante bonito, pelo menos aos meus olhos aqui. Essa arte do Vegito na cor amarela com o fundo da caixa preto. Lá dentro, amarelo também deu um contraste bem bonito. Aqui o nome da figura, né? Através da Demonical Fit. Aqui temos algumas fotos de protótipos, poses. Aqui também tem essa arte que ficou bastante bonita também. Então bora abrir a caixa. Eu fiz o corte aqui do adesivo do lado de cá, porque essa parte veio um pouco para dentro. Eu achei mais fácil tirar pelo lado de cá. Bom, pessoal, aqui no Bliss a gente pode olhar que enche os olhos, né? Uma coisa que a DF fez certo nesse Vegito é trazer itens, trazer headscoops diferentes, faces. Cara, tá sensacional aqui. Então, antes da gente conferir a figura e todos os itens aqui, como é que ficou, eu quero trazer as informações para vocês aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, o mais explicativo possível. Esse não é o primeiro Super Vegito da Demonical Fit. Eles fizeram uns 5 anos atrás, se eu não me engano, 5, 6 anos, um Vegito que chamava Ultimate Fighter. E nessa versão V1, veio duas headscoop, veio o Super Saiyajin e forma base também. Só que a forma base, o cabelo era um pouco diferente, o marrom. Aqui a qualidade está bem melhor. E na versão V1, o cabelo Super Saiyajin é perolizado. E aqui já é uma cor fosca. Para mim tá melhor também. Porém, as expressões faciais eram datado na época, né? Não tinha essas linhas de expressão no rosto. Bom, anos depois, a Bandai trouxe aí o Vegito Super Saiyajin Blue referente ao Dragon Ball Super, com vários itens ali na versão regular. E foi uma das primeiras figuras que a Bandai trouxe ali aquelas linhas de expressão. Então foi uma coisa que os fãs na época gostavam muito. Valeu, Avni, pela informação. Foi o Avni da Notória que me falou isso, tá? E no canal dele tem essa review desse Vegito Super Saiyajin Blue da Bandai. E eu vou estar deixando aqui na descrição o link para review desse Vegito Blue. Então logo depois da Bandai trazer o Vegito Super Saiyajin Blue para nós, o que a Demonical Fit fez? Foi lá e trouxe o Vegito Blue também, com os mesmos itens e tudo mais. E alguns anos depois, ano passado, né, 2024, a Bandai trouxe para nós a versão exclusiva de evento da New York Comic Con, do Vegito Blue, ali com cores diferentes. E que nessa versão exclusiva de evento, a Bandai melhorou, colocou uma expressão facial ali melhorada, né, dessa versão regular deles. Vai estar aparecendo na tela para vocês aí a diferença, tá? Então, galera, o comparativo que eu vou fazer em questão de expressão facial é com essa versão, né, do Vegito Blue, exclusivo de evento, que é o que a gente tem mais recente, oficial, através da Bandai, tá? Então, pessoal, é só para a gente pegar uma referência do que a gente tem no mercado já de expressões faciais das figuras do Vegito, tá bom? Bom, pessoal, o foco agora é no Vegito da Demonical Fit. Vamos ver o que eles trouxeram de qualidade para nós desse Vegito, que tem muita coisa para a gente falar dele. Podemos ver aqui que eles também trouxeram duas franjas diferentes, tá vendo? Aqui ela já está de lado, simulando um movimento. Aqui ele já está mais reto, a franja. Tanto forma base quanto forma Saiyajin, tem as duas. E que são removíveis, tá? Você pode usar tanto essa normal quanto a em movimento em todas as faces diferentes da Bandai, né? Porque aquela expressão ali que eles estão, que o Vegito está olhando de lado, tanto a versão regular quanto a exclusiva de evento, essa franja não é removível, diferente da Demonical Fit aqui. Então, ponto para Demonical Fit, eu gostei dessa estratégia deles, tá? Então vamos lá. Vamos começar com essa aqui. Bom, começando com essa expressão facial dele gritando, podemos ver que a única coisa que muda entre elas é o olhar. Aqui no Super Saiyajin ele está olhando para frente, enquanto aqui na forma base ele está olhando de lado, fazendo aquela pose clássica do Vegito lutando contra o Buu. E podemos ver que aqui estamos usando a franja em movimento, tá? De lado. Aqui eu retirei de outra face que veio, dessa aqui. Porém aqui foi um pouco difícil de poder encaixar, tá? Eu tive que fazer uma pressão para poder encaixar. Tá vendo lá, ó? Tá vendo? Sai fácil. Então você tem que ali ajustar, porque os pinos aqui não tem uma forma assim tão perfeita para poder encaixar certo nos gaps aqui da headscoop, né? Da face, quer dizer. Então a gente tem que pressionar um pouco ali para poder ficar bem encaixado.
Essa aqui já veio nesse rosto, mas sai e encaixa perfeitamente. Então, a diferença deles aqui é apenas a direção do olhar mesmo. E que tá realmente bom, tá? Eu gostei bastante dessa expressão dele gritando. Dito isso, a expressão facial gritando é o que se assemelha ao Vegito Blue da Bandai, que vem com a franja em movimento, que não é removível. Vai estar aparecendo a foto do lado para vocês, para vocês fazerem a comparação em questão de expressões, quais que vocês preferem aí. O da DF tá melhor. Se eu não me engano, o da Bandai tem umas expressões mais fortes, né? Até porque o Vegito tá com essa cor pálida aí, parece que viu um fantasma. Eu não gostei muito, eu curti aqui a cor de pele que a Demonical Fit trouxe aqui no Vegito. Assim conseguimos ter uma referência de quais linhas de expressões nos agrada mais, né? O que a Demonical Fit trouxe aqui no Vegito dela, ou o que a Bandai trouxe na última versão do Vegito Blue, exclusivo de evento. Então, vamos para a próxima. Agora ele com a expressão séria que eu também realmente gostei. Tá muito imponente ele nessa expressão. E pode ver que as franjas aqui são as retas. E tanto uma quanto a outra encaixa de boa, tá? Nesses rostos. Poder encaixar e retirar. Na verdade, ele já vem nesses dois rostos. Mas aí eu tirei, né? E coloquei para ver se pode... Tá ruim o encaixe, mas não. Tá bem de boa, tá? E realmente, galera, falando agora da Red Scoop, tá muito bem feito. Eu não vi nenhum detalhe de mancha, né? Daquelas coisas que às vezes vem até no próprio Bandai, nas figuras da Bandai. Aqui não. Pode ver que tá bem detalhado aqui, ó. Pode ver que tem um degradê aqui do amarelo mais forte pro mais claro. Os fios aqui estão muito bem feitos mesmo. Ela caprichou nessas Red Scoop. E essa expressão facial aqui, realmente, me encantou bastante. Então, vamos para a próxima. Bom, agora ele com esse sorriso sarcástico, confiante, bem a cara do Vegito mesmo. Mas essa expressão facial, eu tenho que confessar para vocês, eu não sei, eu não gostei muito. Não sei se a boca ali tinha que ser um pouco mais baixo do nariz. Eu não sei se é cisma minha, mas pode ver que tá exatamente igual, tanto os olhos, né, como a expressão. Mas você vê que tem um bom trabalho aqui. Lógico, perfeito não, mas tem um bom trabalho. Porém, não sei se vocês pensam igual a mim. Eu sei lá, tem alguma coisa que me incomoda nessa expressão dele. Mas que tá bom, tá bem feito. Vamos pro próximo. Agora, quarto e último, ele com essa expressão de raiva com os dentes cerrados, que também estão muito bons. Eu gostei realmente, ele consegue ver a expressão de raiva no olhar ali nele. Porém, eu tenho que falar para vocês aqui, ó, que essas franjas de lado, tanto a Super Saiyajin quanto a forma base, tá vendo, ó, não encaixa 100%, tá? Às vezes não é só o pino da franja, tá? Às vezes também aqui, ó, por causa dessa parte de baixo do cabelo aqui, ó, é um pouco mais alto e não deixa a franja encaixar direito. Então nós temos que colocar uma franja aqui, outra ali, numa face, na outra, para poder testar, né? Porque às vezes não é só o pino da franja, mas também alguns detalhes da própria Red Scoop, a própria parte da frente do cabelo dele, que pode atrapalhar o encaixe. Fica, né? Mas tá vendo ali, ó? Você consegue ver os pinos ali de leve, mas a expressão tá bem boa. Infelizmente as franjas, tem uma que encaixa de boa, tem outra que não, vai de uma face para outra. Então é isso, bora conferir os outros itens e acessórios que vem com o Vegito. Bom, agora vamos conferir as mãos dele. Podemos ver que ele veio com 3 pares de mãos completas, punho cruzado, aqui as palmas de mão com os dedos podendo agarrar alguma coisa, palma de mão aberta para simular soltar os poderes comum e várias outras mãos que são individuais, né? Aqui para poder agarrar, aqui com a palma de mão espalmada, os dedos fechados para a gente poder encaixar junto com a espada de Ki aqui. Aqui essa mão ele chamando o Majin Buu para porrada e aqui 2 dedinhos aqui para simular o teletransporte. Mas eu não lembro se o Vegito faz teletransporte. Essa eu vou ficar devendo a vocês, mas é os dedinhos do teletransporte. Aqui também, essa mão com aqueles poderes na ponta dos dedos, tá? Que aparentemente tá muito bem feito, tá vendo? Ali você viu um amarelo translúcido, mas que realmente tá bem bonito, viu? Bom, aqui temos uma mão com aquela parte clássica, que ele arranca a parte da cabeça do Majin Buu. Tá muito bem feito, pode ver que é de borracha, ó. E pode ver que tem uns detalhes aqui, ó, enrugado, como se ele estivesse pressionando. Tem uns detalhes bem bacanas. E aqui também, ó, pode ver que assemelha mesmo você arrancando um pedaço de chiclete
da carteira da escola, tá vendo? Aqui temos a espada de Ki. É a mesma espada que a própria Demonical Fit usa naquela custom pro Goku Black. Porém, de cor amarelada, respectiva a cada personagem. O material é de borracha. A cor é translúcido. Eu acho bem bonito esse design, né? Bem legal. E aqui os famosos braços cruzados do Vegito, né? Que o Vegito tem os braços cruzados, não é o Vegito. Que tá tendo suas polêmicas, tá? Pelo que eu vi na internet, pelo que eu andei pesquisando. Colecionadores estão tendo um problema sério. Uma experiência não muito boa com esses braços. Que infelizmente a Demonical Fit trouxe aqui a possibilidade da gente poder separar. Para poder facilitar o encaixe e poder fazer a pose. Mas será que tá mesmo? Olha, as expectativas não estão das melhores, mas vamos pensar positivo sempre. Que talvez a nossa figura aqui seja um caso à parte. E lembrando a vocês que na primeira versão do Super Vegito da Demonical Fit, vinha com os braços cruzados também, porém não tinha a possibilidade de separar eles, tá? E também vinha com esse effect do parte da cabeça do Buu, junto com a primeira versão do Vegito. Agora vamos focar na figura aqui, vamos conferir todas as articulações dele aqui. Eu tenho que passar algumas coisas que eu andei pesquisando que essa figura tem, vamos ver se nessa versão nossa a gente vai ter esse problema também ou não. Então, bora lá, vem comigo. Vamos começar de cima para baixo. Articulação na cabeça, livre, tá vendo? E um ponto a se detalhar é o seguinte, eu não sei, pelo menos eu não reparei nos vídeos de outros youtubers, se a figura deles também constava essa situação, mas aqui, ó, pode ver que essa head sculpt aqui, ó, tá um pouco mole, tá vendo? Então, essa figura nossa já vem com esse detalhe, tá? Tem articulação no pescoço, você consegue abaixar, olhar para cima também, tá? E um ponto a se detalhar aqui que todas as figuras teve é o rostinho acontecer isso aqui, ó. Você olha bem para baixo, olha aqui o rosto saindo, tá vendo? É a conta do queixo encostar no pescoço. Eu vou encaixar direito aqui, ó, que começa a sair, olha lá, ó. Olha lá, saiu. Pelo menos na Red Super Saiyajin, tá? Na hora de teste dos itens ali, a gente troca a Red Sculpt e faz o teste aqui para ver se vai estar mole assim também e se o rosto sai com facilidade. Aqui tem uma leve diferença do pescoço pro peitoral aqui, mas isso é normal nessas figuras 2.0, na pintura delas. Aqui os braços a gente consegue deixar na horizontal. Não tão assim, mas isso é devido à articulação 2.0, com aquele sistema aqui de articulação das mangas, tá vendo? Que ela é presa de um lado e solta do outro. Aqui a gente consegue ver na parte de dentro lá como se continuasse o braço dele. Em volta pintada da cor do kimono. A gente consegue rotacionar o braço muito bem, tá? Articulação no bíceps. Articulação dupla no cotovelo. E articulação no punho. Aqui temos articulação no abdômen que a gente consegue abaixar. A gente consegue também jogar o corpo para trás, não fica gap. A gente consegue jogar um pouco para as laterais. Aqui temos articulação boa no abdômen. Tem uma articulação na cintura que a gente consegue rotacionar, tá vendo? A faixa dele aqui é solta, então não prende nada em torno aqui da cintura. Bom, agora a articulação nas pernas, pode ver que a perna vem bem para frente. Vai bem para trás também, né? Nesses pontos de articulação da perna aqui, articulação 2.0, ela é boa. Porém aqui a gente consegue abrir no máximo aqui. E aqui, galera, pode ver que essa ponta aqui tá ressaltada. Tá vendo? E na hora que eu vou jogar aqui, ó, tá dando pra ver, ó, as peças estão se encostando. O certo é essa parte da coxa ir pra dentro dessa peça aqui, ó, que é livre. Mas aqui tá encostando, tá vendo? Eu não tô conseguindo movimentar. Ah, foi. Tá vendo? Eu tive que fazer uma força ali para uma peça encaixar dentro da outra, mas no máximo que abre é esse aqui, ó. Vamos ver se dá para encaixar de boa agora. Foi, ó. É, galera, agora tá indo de boa, tá vendo? Só naquele momento ali que eu tive que fazer uma pressão para ser a primeira vez. Aqui a gente consegue jogar a perna para lateral no máximo aqui. Ele tem articulação dupla no joelho. E tem um ponto que eu quero mostrar para vocês, que é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa peça aqui, ó, do joelho. A gente consegue ver mais esse gap aqui que esse lado de cá, tá vendo? Pelo que eles falaram, as figuras deles também aconteceram isso, tá? E que esse problema tem no primeira edição do Goku Full Power,
E isso é só estético, não quer dizer que essa perna é mais longa que essa ou que dobra mais que a outra, não. É só essa questão desse gap aparecer aqui mais que o lado de cá mesmo. Mas consegue dobrar de boa aqui, ó. Articulação dupla, tá vendo? A canela é fixa. E aqui a gente tem articulação no tornozelo. A gente consegue girar o pé, posicionar um pouco para as laterais, não muito, que é um pouco limitado aqui devido à bota, né? O design da bota. E articulação na ponta dos pés também. E aqui, pessoal, em alguns vídeos eu vi que a perna do Vegito estava um pouco bamba. Vamos ver se essa figurinha nossa também tá, ó. Aqui tem aqui só um pouquinho, tá vendo? Mas eu acho que esse aqui não é muito. Aqui também é a mesma quantidade, tá vendo? Não muito. Teve alguns vídeos que eu vi que tava bem. O cara trazia a perna mais ou menos aqui, ó. E soltava a perna, voltava. Tá vendo? Aqui não. Você deixa. Aqui já acontecendo o mesmo problema de novo, ó. Ó, tá vendo? Mas se você deixar aqui, ó, não volta. E as cores desse Vegito, de todos que já lançaram, eu prefiro essa cor. Essa cor aqui, tá vendo? Tem um sombreado na parte de baixo da perna. A faixa dele é mais escura assim. O alaranjado tá mais aproximado disso aqui, não tá muito forte nem muito claro. Pelo menos pra mim, aos meus olhos, as cores que a Demonical Fit usou nesse Vegito, tá? Porque, lógico, de um Vegito pro outro, tanto da Demonical Fit, da Kong, da Bandai, diferencia de uma figure pra outra. Mas aqui é o que mais se aproxima do personagem. Pelo menos aos meus olhos, né? Bom, e outro detalhe que repercutiu na internet é essa figure Vim 2.0 ainda. É o seguinte, galera. Lá nos vídeos que eu vi, eu fui olhar nos comentários, muita gente, né, ficou indecisa entre o 2.0 e o 3.0. Mas a maioria defendeu o Vegito ser 2.0. E o que eles alegavam? Que no anime o Vegeta ele é mais longilíneo, ele é mais espichado. Então faz mais sentido ser 2.0, porque na articulação 3.0 os braços são maiores, o tronco é mais largo, as pernas são mais largas. E nisso eu achei que faz sentido o que eles falaram, sim. Tá? Porque recentemente eu vi a luta do Super Vegito com o Buu, e lá eu reparei que é assim mesmo, né? Ele é mais longilíneo. Porém, eu defendo a parte de vir 3.0, tá? Para mim, deveria ter vindo 3.0. Tá? Então agora, vamos fazer a troca dos itens. Vamos fazer teste dos acessórios que vem extra primeiro. Fazer o teste. Testar a mão de poder. As cores da luva batem. Então tá aí. Encaixou de boa, tá? Agora vamos fazer o teste aqui desse item. Encaixar. Também encaixou de boa. As cores também da luva batem, tanto na câmera como pessoalmente aqui. E aqui vocês podem acompanhar que não pesa nada. O material aqui é de borracha. Então você consegue deixar o braço aí na posição que vocês queiram de boa, sem problema algum. Vamos testar a outra mão agora. Bom, os encaixes das mãos estão perfeitos, as cores também estão batendo com a parte de cima da luva. Vou testar a espada de Ki aqui. Pode ver que fica de boa, tá vendo? O braço não pesa, é um material bem leve. Essa cor translúcida lá a gente consegue ver a parte de dentro. E tá aí uma breve pose. Fica bem legal, né? Bom, agora que são elas, como diz a minha mãe, vamos fazer o teste dos braços cruzados, tá? Não. Antes vamos fazer o teste da head. Então vou tirar aqui. Não, tá vendo? Essa aqui já ficou bem presa. Pode ver que o pescoço tá movimentando junto, tá vendo? Não só a head. Essa head Super Saiyajin aqui que provavelmente o gap tá um pouquinho maior ali que o próprio ball joint. Então vamos fazer o teste aqui para ver se sai. Não tem jeito não. Esse aqui é o problema crônico desse Vegito. Agora vamos lá fazer o teste dos braços cruzados. Que é esse aqui que eu tava mais interessado em saber. Tá doido, esse trem tá colado, hein? Tem base não, hein? Olha. Saiu. E a franja voou junto. Vamos aqui. Minha Nossa Senhora, você tá doido? Ó. Vocês viram que eu tive que fazer uma força aqui que eu tava com medo de quebrar a figure. Vamos ver se não quebrou nada. Aparentemente não. Mas vamos lá. Vamos ver se esse aqui vai ser problema crônico também desses Vegito. Bom, se tem a possibilidade de separar os braços, então vamos fazer da forma mais fácil.
Aqui vamos fazer um encaixe. Encaixou. Você pode ver, ó. O braço tá bem mole, tá vendo? Não tá bem fixo ali. Olha aí, não fiz força nenhuma, vocês viram, né? Ó, pra tirar. Pelo menos um lado. É como tá dos outros colecionadores também esse problema. Vamos ver o outro lado. Mesma coisa, tá vendo? Aqui. Olha isso aí. Ai, ai, complicado, né? Bem complicado. Bom, a gente consegue encaixar os braços, tá? Mas olha aqui. Não fica encaixado direito, tá vendo? E aos dois lados, olha lá. Você consegue ver um gap relativamente grande, né? Porque aqui, ó, se eu movimentar um pouco o braço para baixo, ó, aí, prontinho para sair. Se eu encaixar novamente, mas o braço fica lá em cima, tá vendo? E não encaixa perfeitamente, ó. Continua com gap os dois lados. Um jeito mais fácil de tampar essa coisa horrorosa é esse aqui, ó, né? Colocando a manga para frente. Mas aí tem que tomar cuidado, né, para não sair. Ai, ai. Que eu tava aí com as expectativas que poderia não vir, mas veio com esse problema. Pois é, esse problema aqui é crônico também, ó. Não, e aqui a gente já consegue ter a base por quê? Olha o tamanho desses gaps. Talvez pela câmera vocês estão tendo a impressão que é do mesmo tamanho, não sei. Mas aqui pessoalmente você repara que esse gap aqui, ele é maior que os próprios pinos do braço. Aqui desse lado acho que está dando para perceber pela câmera que esse gap é maior que o pino. Se todo Vegito veio assim, erro bobo da Demonical Fit, infelizmente. Ai, que a gente não pode fazer nada, né? Apenas aceitar, já que já compramos uma figure. Então é isso, pessoal. Vamos para a análise final. Vou dar um corte no vídeo e já volto. Voltamos, pessoal, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar essa review do Super Vegito da Demonical Fit hoje aqui no canal. E já quero começar falando para vocês se gostei da figure ou não. Sim, eu gostei, mas eu gostei principalmente da proposta deles trazerem uma quantidade muito boa de itens. Pode ver aí no estúdio a quantidade de rosto que eles trouxeram para 2 Red Scoop, que é uma coisa aí que as empresas não trazem normalmente. Trazem em forma de DLC ou em forma de custom que você tem que comprar separado. A Demonical Fit se atentou a isso. Apesar dos pesares ali da Red Scoop ficar um pouco mole, as franjas ali não se encaixar muito bem nos rostos. As expressões faciais eu realmente gostei do trabalho que ela trouxe. Poderia ter feito uma coisa nova? Poderia. Mas os traços ali eles trouxeram, ao meu ponto de vista, tá ok. Só aquela expressão dele sorrindo ali eu achei um pouco estranho, incomoda um pouco. Mas os outros itens e acessórios se encaixam perfeitamente, então isso também é um ponto positivo. Estou um pouco decepcionado, né? Principalmente para quem acompanhou o vídeo inteiro. Sabe que eu tô falando na parte final ali. E agora vocês devem estar se perguntando: Paulo, tá, mas você indica esse Vegito? Bom, galera, depende. É o seguinte, se você tá procurando um Super Vegito atual, porque você curte o personagem, é fã, ou não tem nenhum na coleção, eu indicaria sim, mas tem esse tanto de porém que essa figure traz. Se você não se incomodar com isso, no caso de ter que ter um Vegito só na coleção, eu esperaria o Vegito da OC Toys, porque tá prometendo bastante. Eles estão trazendo aí num corpo 3.0, então a proposta deles é diferente, é atual. Apesar que tá em pré-ordem, tá? É um pouco mais caro que esse Vegito, mas é uma figura 3.0. Pode ser que ela fique mais cara no futuro, principalmente se a figura vir excelente, mas aí é uma proposta diferente. Lá eles estão trazendo 3 figuras com 3 Red Scoop diferentes, então você vai ter que escolher apenas uma e manter apenas uma Red. Tanto a forma Super Saiyajin, como forma base, como a forma God. Mas essa OC Toys já tem uma custom de Red e acessórios para o próprio Vegito. Mas aí que tá, que essa custom é quase o preço desse Vegito da Demonical Fit. Entendeu? Então varia. Se você quer um Vegito rápido, não se importa, esse Vegito pode funcionar para você. Apesar dos pesares ali que eu mostrei no vídeo. E eu quero aproveitar, deixa eu perguntar a vocês. Você quer esse Vegito da OC Toys aqui no canal? Se sim, larga aí nos comentários, nem que seja só assim, ó. Quero OC Toys. Só para me ter uma base de referência, se eu faço essa aquisição ou não. Aí eu trago um vídeo review, depois eu trago um vídeo comparativo com esse da Demonical Fit. Talvez assim eu possa estar ajudando a vocês a decidir melhor, né? Em mãos aí as 2 figures. Eu também vou estar criando na aba comunidade uma votação lá. E dependendo da quantidade de votos, de comentários desse vídeo, já faça a pré-ordem desse OC Toys para nós aqui, para poder ficar garantido o review dele no canal.
Fechou? Então lembrando, o link vai estar na descrição desse Vegito. Se já te interessa, se você já quer ter na coleção, só clicar no link, olhar o preço. Se for do seu agrado, se for no seu orçamento, você já adquire e seja feliz. Mas infelizmente, essa figura tem esse tanto de porém. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição você está ajudando demais o canal. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!